De São João para Seu João, hoje apresenta um passeio muito especial no Memorial de Tancredo Neves, essa figura muito ilustre de São João del Rei e da história do Brasil, com grande importância política e cultural. Também vamos falar sobre a igreja de São Francisco de Assis. Venha conferir com a gente. Bom dia, meu nome é Raimundo, sou natural de São João del Rei, trabalho aqui no Memorial Tancredo de Almeida Neves. Local este que nós vamos falar um pouco do que foi a vida desse ilustre brasileiro, mineiro, sanjoanense, que se destacou muito na história política do Brasil. A sua origem vem de uma família de 12 irmãos. Entre eles, Tancredo se destacou um pouco mais no início gostando de jornalismo, onde já publicava alguns artigos para os jornais aqui local. E posteriormente, com 22 anos, ele consegue se graduar em Direito na Universidade de Belo Horizonte. Mais 2 aninhos, com 24 aninhos, ele consegue exercer o seu primeiro cargo político, sendo vereador eleito aqui no município de São João del Rei, chegando ao presidente da Câmara. Mais à frente um pouco, consegue Dona Risoleta e se casa em 1938, constituído sua família, com 3 filhos e 8 netos. Muito devoto de São Francisco de Assis, onde realmente ele foi sepultado. O seu caminhar político inicia com o seu nascimento, já vinha na índole dele, ser, acredito, um político. E no seu caminhar, nos seus 75 anos, ele passou por várias etapas das principais crises que o país viveu. Ele sempre presente, sendo aquele conciliador e, ao mesmo tempo, penso eu, que buscando tudo aquilo que seria de importante para ele na sua vida política. Ele teve uma habilidade muito grande nesse período seu, não só convivendo com políticos da sua época no Brasil, como fora do Brasil também, onde lutou muito grande pelas diretas já. Aí ele demonstrou o que foi a pessoa de Tancredo, aquele bom conciliador, aquele elemento que poderia realmente fazer um diferencial muito grande dentro da nação brasileira. Sendo derrotado quando criaram a Dante de Oliveira, não conseguiram a direta. Tancredo insistiu e conseguiu chegar, tendo o apoio dos políticos da época, todos caminhar com o seu ideal, para que nós tivéssemos um país diferente. E nas diretas já, ele se destacou muito quando ele, eleito pelo colégio eleitoral, ele faz uma viagem ao exterior. Vai primeiro ao Papa João Paulo pedir as orações e a proteção para que ele pudesse dar à nação brasileira um rumo
totalmente diferente. Depois visita alguns outros países em busca já de conciliação, de apoio, de algo que fosse realmente interessante para ele dirigir a nação brasileira. Mas, infelizmente, pouco tempo depois vem a sua enfermidade. Então o país todo se comoveu através de orações, sacrifício, penitências, promessas, não deixando Dona Rizoleta sozinha com as suas orações. Unidos Brasil em prol da saúde de Tancredo, para que ele pudesse realmente dirigir a nação brasileira, o que não aconteceu. Vem o dia trágico, do seu falecimento. Mas até lá, tudo aconteceu em Brasília. Ele, na sua missa de posse, ele passa mal. Fala com a sua esposa, eu não estou bem. Ela insistiu para que ele saísse, ele não. Ele quis ficar até o final. Ele ocultava a doença para que ele realmente pudesse implantar a democracia, porque ele sabia que o militarismo, a ditadura, passaria para ele a faixa de presidente da República, mas não passaria para outro. Ulisses de Guimarães teve muita dificuldade para que a ditadura entregasse a faixa ao José Sarney, porque eles não queriam. Ele insistiu, se o Tancredo ganhou, mesmo ele não estando aqui, a democracia tem que ser implantada. E assim aconteceu. O dia fático foi em Brasília, repito, levam ele ao hospital de base, realizam alguns procedimentos, não tem sucesso, caminham com ele para São Paulo, Instituto do Coração. Ali realizam outros procedimentos, também não teve sucesso até que ele falece. Percorre algumas ruas de São Paulo, voltam com ele a Brasília, ele sobe a rampa do Planalto na urna, onde ele subiria a pé para receber a sua faixa presidencial. Ele sobe na urna, repito mais uma vez, percorre algumas ruas de Brasília, vem a Minas Gerais, a Belo Horizonte, que foi um dia diferencial, a ponto de Dona Rizoleta pedir ao povo que tivesse calma, paciência, para que ele pudesse sentir um pouco mais da sua gente, até que ele chega aqui, a sua terra natal, São João del Rei, onde ele foi sepultado e se encontra até hoje. E aqui foi uma pequena história da vida de Tancredo, este elemento que realmente foi um diferencial muito grande na política brasileira. Agradeço a atenção de todos. Um bom dia. Fiquem com Deus. Hoje, de São João para Seu João, te leva numa aventura na história, na igreja de São Francisco, uma igreja muito antiga e muito importante para São João del Rei. Uma igreja que o início dela se data 8 de março de 1749, quando a Ordem Terceira Franciscana teve a sua fundação aqui. Antes de entrarmos na questão da história da igreja especificamente, vamos entrar na questão da Ordem Terceira. Vamos lá. Existem 3 tipos de ordens, basicamente. Ordem primeira, são dos homens santos, padres, frades e monges. Ordem segunda, que seria de mulheres santas, freiras, monjas. E a ordem terceira, que seria de leigos, pessoas comuns, como a gente, que vieram e fizeram esse templo, fizeram uma capela primitiva, só que com o tempo a comunidade foi enriquecendo, a capela foi ficando pequena para caber todo mundo, deu a construção dela. Em 1774, teve o risco dela, feito pelo Aleijadinho, mestre Aleijadinho, que era um risco bem diferente do que foi feito. E depois foi modificado o risco pelo mestre Francisco de Lima Cerqueira, outro mestre muito conhecido de São João del Rei. E fez o que a gente pode observar hoje. Aumentou as torres, e o risco original se mantém até hoje no Museu da Inconfidência Mineira, em Ouro Preto. Inclusive, a igreja de São Francisco de Ouro Preto, ela é meio que espelhada exatamente nesse projeto. Ela segue os riscos que provavelmente seriam a original daqui de São João del Rei. A igreja de São Francisco de Assis em São João del Rei tem como destaque a fachada, criada pelo próprio Aleijadinho. Nela podemos encontrar os brasões da Ordem Franciscana de Portugal,
acima dos brasões, a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Destaque também para o anjo, que foi atingido por um raio em 1924, no qual foi substituído por uma réplica de cimento, destoando a cor entre um e outro. No frontal da igreja contém a imagem de São Francisco de Assis, esculpida em pedra sabão, recebendo os estigmas do Monte Alverne, imagem que se repete no interior da igreja. Podemos destacar também o óculo frontal, no qual trazia luminosidade para a igreja durante o dia. Podemos destacar a cruz lorena. É uma cruz cristã com 2 barras horizontais que tem sido usado pela igreja desde o século XV, como um símbolo de autoridade patriarcal da tradição da igreja oriental e da fé. Oi gente, eu sou a Adriana Divino e eu estou de São João para Seu João, na parte interna da igreja de São Francisco de Assis. Ao entrar na igreja, o visitante é imediatamente impressionado pelas paredes curvas, que dão movimento e leveza ao ambiente, algo típico do estilo rococó mineiro. A nave é ampla e iluminada, mas diferente de outras igrejas barrocas, o teto não tem pinturas. Há apenas um medalhão central em relevo, de onde pende uma luminária grande, criando uma sensação de simplicidade elegante que destaca ainda mais a riqueza dos altares e das talhas. Ao longo da nave, há 6 altares laterais, cada um com seu nicho próprio, dossel e detalhes únicos. As colunas torcidas e arcos arredondados sustentam os nichos centrais. Dentro dos nichos estão as imagens de santos, alguns em madeira de vestir, oca, como São Lúcio, Santa Rosa, Santo Ivo e São Luís de França. Cada altar tem detalhes esculpidos na madeira, com dosséis ornamentados, pequenos anjos e medalhões decorativos. A talha dourada, mesmo nos altares laterais, que não foram originalmente dourados, dá a sensação de riqueza e harmonia. Esses altares seguem o mesmo modelo estrutural, mas cada um tem sua própria personalidade. Aleijadinho projetou o padrão geral, e Cerqueira executou com criatividade, adicionando os ornamentos que equilibram tradição e originalidade. O altar-mor é um coração da igreja e um dos pontos mais impressionantes para qualquer visitante. Possui colunas tortas maciças, detalhadamente entalhadas e douradas, que dão a sensação de movimento e solidez ao mesmo tempo. No topo do trono central está a imagem de São Francisco de Assis, ajoelhado diante do Cristo seráfico, com expressão de devoção intensa. Acima, um grupo escultórico da Santíssima Trindade, que lembra o altar da igreja de São Francisco de Ouro Preto, mostrando a genialidade de Aleijadinho. A escadaria que leva ao altar, chamada de Escada para o Céu, cria um efeito dramático e simbólico, como se conduzir o fiel presença divina. A igreja tem 2 púlpitos, um de cada lado da nave. Cada púlpito tem um dossel cônico, sustentando grandes estátuas de santos. São detalhes que combinam beleza artística e funcionalidade, já que eram usados para a leitura das escrituras e sermões durante as missas. O coro fica acima da entrada, com bancadas de madeira trabalhada, decoradas em estilo rococó. Era o espaço destinado a músicos e cantores, e ainda hoje mantém sua função durante missas e apresentações de música barroca. A Aleijadinho e Cerqueira combinaram talhas e madeiras e douramento de madeira harmoniosa, criando um conjunto visual que impressiona pela riqueza de detalhes. A madeira é entalhada em padrões de folhas, flores, rocalhas e anjos, com cuidado extremo para proporção e perspectiva. Mesmo as áreas sem douramento, com alguns altares laterais, mantém a beleza natural da madeira e destacam a habilidade dos artesãos coloniais. O espaço interno foi projetado para a acústica, permitindo que a música e canto se espalhasse pelo templo. Desde o século XVIII, grupos musicais ligados à igreja tocavam obras sacras. Ao caminhar pelo interior da igreja, o visitante sente a união do barroco e o rococó, do sagrado e artístico, do trabalho humano e da devoção. Cada altar, cada coluna, cada nicho conta uma história de fé e história de Minas Gerais. A presença de Aleijadinho, mesmo que mediado por Cerqueira, está em cada detalhe, mostrando a genialidade criativa adaptada à realidade da época. Como vem muito turista aqui conhecer o túmulo do Tancredo, o que o pessoal fez? Eles colocaram seta para facilitar a vinda deles até a chegada até no túmulo, né? Vem, me acompanha.
Ó, você vê que eles têm demarcando onde que a gente deve ir, né? E aqui está enterrado Tancredo Neves e sua esposa, Dona Risoleta. A igreja de São Francisco de Assis, em São João del Rei, é uma das joias do Brasil colonial, unindo arquitetura, escultura e tradição religiosa. Seu interior rico, a fachada impressionante e as histórias de Aleijadinho, cerqueira, sinos falantes e lendas locais tornam a vista uma experiência única, perfeita para quem quer conhecer a história, a arte e a religiosidade de Minas Gerais. Até mais, pessoal!